Ela era virgem, faxineira e tímida, mas o CEO ficou sozinho com ela e disse: "É você que eu quero." Ela só queria terminar seu turno em silêncio, mas naquela noite, o CEO entrou no quarto e trancou a porta. Ele a observou como ninguém jamais fez. E quando ela tentou sair, ele sussurrou: "Não fuja. É você que eu quero." Inscreva-se no canal para mais histórias que aquecem o coração e surpreendem a alma. O despertador tocou às 5 da manhã, como sempre. Maria Santos abriu os olhos devagar, sentindo o peso familiar da madrugada paulistana sobre seus ombros. O quarto pequeno no apartamento, que dividia com a mãe e a irmã mais nova, estava mergulhado na escuridão típica do inverno de junho. Lá fora, a garoa fina de São Paulo começava a beijar as janelas, criando pequenos rastros de água no vidro embaçado. Aos 23 anos, Maria havia desenvolvido uma rotina que funcionava como um mecanismo de relógio. Levantava sem fazer barulho, tomava um banho rápido no chuveiro que esquentava apenas o suficiente e preparava um café forte que dividia com a mãe antes de sair para o trabalho. Dona Carmen sempre acordava junto, mesmo que Maria insistisse para que dormisse mais. "Filha, você não precisa carregar o mundo nas costas", dizia a mãe todas as manhãs, observando Maria vestir o uniforme azul marinho da empresa de limpeza. "Você é inteligente, poderia estudar, fazer faculdade." Maria sorria com carinho, mas o sorriso nunca chegava aos olhos. Desde que o pai havia partido quando ela tinha 15 anos, deixando apenas dívidas e promessas quebradas, ela sabia que os sonhos eram luxos que sua família não podia pagar. Bárbara, sua irmã de 17 anos, estava no último ano do ensino médio, e Maria faria qualquer coisa para garantir que ela tivesse as oportunidades que ela mesma nunca teve. "Mãe, a gente já conversou sobre isso. O importante é que a Bá termine os estudos. Depois a gente vê." Maria beijou a testa da mãe e pegou a mochila surrada. "O senhor Joaquim disse que se eu continuar trabalhando bem, pode me indicar para um cargo de supervisora no ano que vem." A viagem de ônibus até o centro da cidade levava 1h30. Maria sempre se sentava na janela, observando São Paulo acordar gradualmente. Os primeiros trabalhadores saindo de casa, os comerciantes abrindo as portas, a cidade se transformando de um gigante adormecido em uma metrópole fervilhante. Ela gostava desses momentos de silêncio, onde podia sonhar sem que ninguém visse. Às 7 da manhã em ponto, Maria passava o crachá na catraca do edifício empresarial paulista, um prédio de vidro e aço de 30 andares que abrigava dezenas de empresas. Seu trabalho começava sempre pelo 25º andar, onde ficava a Mendes Tech, uma empresa de desenvolvimento de software que havia crescido exponencialmente nos últimos 5 anos. "Bom dia, Maria." Seu Joaquim, o supervisor, acenou do elevador de serviço. Era um homem de 50 e poucos anos, calvo, com um sorriso genuíno que sempre conseguia arrancar um sorriso de volta de Maria. "Hoje você vai ficar responsável pelos andares 25 e 26. A Cleusa está com problemas no joelho." Maria assentiu. Conhecia a rotina de cor: aspirar os tapetes, limpar as mesas, esvaziar as lixeiras, limpar os banheiros e, por último, passar pano nos corredores. O trabalho era repetitivo, mas ela havia aprendido a encontrar uma certa paz na previsibilidade das tarefas. O que Maria não sabia era que naquele dia específico, enquanto organizava silenciosamente os documentos que haviam caído de uma mesa, alguém a observava. Rafael Mendes, o CEO da Mendes Tech, havia chegado mais cedo para preparar uma apresentação importante e da porta de vidro de sua sala notou a delicadeza com que aquela mulher arrumava cada papel, tomando cuidado para não amassar nada. Era a primeira vez que ele realmente prestava atenção em alguém da equipe de limpeza, não por desinteresse, mas porque sua mente estava sempre ocupada com planilhas, reuniões e estratégias de mercado. Mas algo na postura daquela moça, na forma como ela trabalhava com um cuidado que ia além da obrigação, fez com que ele parasse de digitar e a observasse por alguns minutos. Maria sentia que estava sendo observada, mas quando levantou os olhos discretamente, não viu ninguém. Terminou de organizar a mesa e seguiu para a próxima tarefa, sem imaginar que aquele momento havia plantado uma pequena semente de curiosidade na mente de um homem que havia esquecido como era prestar atenção aos detalhes simples da vida. Rafael Mendes sempre chegava ao escritório antes das 8 da manhã.
Aos 32 anos, havia construído a Mendes Tech do zero, transformando uma ideia nascida em seu apartamento de um quarto em uma das principais empresas de tecnologia do país. Sua rotina era matematicamente precisa. Chegava cedo, saía tarde, e nos fins de semana que não estava viajando a trabalho, ainda assim aparecia no escritório para organizar algumas coisas. Naquela quinta-feira de junho, enquanto revisava os relatórios trimestrais em sua sala de vidro, Rafael se pegou novamente, observando a faxineira que havia chamado sua atenção no dia anterior. Ela trabalhava com uma concentração que ele raramente via, mesmo entre seus funcionários mais dedicados. Havia algo na forma como ela manuseava cada objeto, como se entendesse que por trás de cada mesa havia sonhos e projetos importantes para alguém. Senhor Mendes, a voz de Carla, sua secretária, o trouxe de volta à realidade. O senhor tem a reunião com os investidores da Coreia do Sul em 20 minutos. Rafael assentiu, mas quando Carla saiu, ele se pegou olhando novamente para o corredor. A moça não estava mais lá. Maria, por sua vez, havia desenvolvido uma estranha consciência da presença do CEO. Nos últimos 2 dias, sentia um olhar sobre si enquanto trabalhava, mas sempre que se virava, via apenas a silhueta borrada através do vidro da sala principal. Não era um olhar que a incomodava. Havia trabalhado em lugares onde alguns homens faziam comentários inadequados ou a olhavam de forma desrespeitosa. Este era diferente. Era curioso. Durante o intervalo para o lanche, Maria se sentou na pequena copa dos funcionários da limpeza, no subsolo do prédio. Dividiu um pão com mortadela com Dona Neuza, uma senhora de 60 anos que trabalhava ali há 15 anos e conhecia a história de cada empresa do edifício. "Menina, você anda diferente", observou Dona Neuza, mordendo o pão. "Aconteceu alguma coisa?" Maria corou levemente. "Diferente como, Dona Neuza?" "Não sei." Mais atenta. "Ontem você organizou aquela mesa da Mendes Tech 3 vezes." A mulher mais velha sorriu com malícia. "Não me diga que você está de olho em algum rapaz de lá em cima." "Dona Neuza!" Maria riu, mas o riso saiu mais agudo que o normal. "A senhora sabe que eu não sou de ficar reparando nessas coisas. É justamente por isso que eu estranhei." Neuza tomou um gole do café requentado. "Olha, filha, eu não sei se você sabe, mas o dono daquela empresa, o tal do Mendes, é solteiro. Bonito, rico, mas dizem que é meio fechado, nunca ninguém viu ele com namorada." Maria sentiu o coração acelerar sem entender por quê. "E por que a senhora está me contando isso?" "Porque anteontem eu vi ele parado na porta da sala dele, te observando trabalhar. E ontem também." Neuza se inclinou para frente, baixando a voz. "Em 15 anos trabalhando aqui, nunca vi nenhum desses executivos prestarem atenção na gente, a não ser para reclamar se a lixeira não foi esvaziada." O resto do dia passou numa névoa estranha para Maria. Ela se flagrou prestando mais atenção aos seus movimentos, alisando o cabelo inconscientemente quando passava pela Mendes Tech e se sentindo decepcionada quando não via a silhueta familiar na sala de vidro. Rafael, por sua vez, havia cancelado 2 ligações importantes, só para ficar no escritório e tentar entender por que uma pessoa que ele nunca havia realmente visto estava ocupando seus pensamentos. Quando ela passou pela sua mesa organizando alguns papéis que haviam caído, ele notou que suas mãos eram delicadas, mas mostravam os sinais de quem trabalhava duro. Havia um pequeno corte cicatrizado no dedo indicador e suas unhas estavam curtas e limpas. Foi quando ela se abaixou para pegar um papel que havia rolado para debaixo da mesa que Rafael tomou uma decisão impulsiva. Saiu da sala e se aproximou. "Deixe que eu pego isso", disse, se abaixando também. Suas mãos se tocaram brevemente quando ambos alcançaram o papel ao mesmo tempo. Maria levantou os olhos, assustada, e pela primeira vez eles se olharam diretamente. Os olhos dele eram castanho escuros, com pequenas rugas de expressão que indicavam alguém que sorria pouco ultimamente. Os dela eram castanho claros, quase mel, e expressavam uma mistura de surpresa e timidez que fez o coração de Rafael acelerar. "Obrigada, senhor", Maria murmurou, baixando o olhar rapidamente. "Rafael. Pode me chamar de Rafael." Ele estendeu o papel para ela, mas não fez menção de se afastar. "Qual é o seu nome?" "Maria, senhor." "Rafael." A voz dela saiu quase como um sussurro. Ficaram assim por alguns segundos,
numa bolha estranha de silêncio em meio ao movimento do escritório. Foi Maria quem quebrou o encanto, lembrando-se de onde estava e do que deveria estar fazendo. Eu preciso voltar ao trabalho, disse, pegando o carrinho de limpeza. Rafael a viu se afastar, sentindo algo que não experimentava há anos, uma vontade genuína de conhecer alguém que não tinha nada a ver com planilhas, reuniões ou estratégias de mercado. Alguém que parecia carregar uma luz própria, mesmo nos cantos mais simples da vida. Na sexta-feira seguinte, Maria chegou ao trabalho com uma sensação estranha no estômago. Havia passado a noite anterior relembrando o momento em que Rafael havia se abaixado para pegar o papel, a forma como ele havia insistido que ela o chamasse pelo nome, e principalmente como os olhos dele haviam se fixado nos seus com uma intensidade que ela nunca havia experimentado. "Você está bem, filha?" Dona Carmen havia perguntado durante o café da manhã. "Você mal tocou na comida." Maria havia apenas sorrido e dado uma desculpa sobre estar preocupada com o trabalho, mas a verdade era que não conseguia tirar aquele homem da cabeça, e isso a assustava. Ela havia crescido ouvindo a mãe repetir que homem rico só quer uma coisa de mulher pobre, e embora não acreditasse que todos fossem assim, sabia que pessoas de mundos tão diferentes raramente se entendiam de verdade. Quando chegou ao 25º andar, Maria notou imediatamente que havia algo diferente. Na mesa que ela sempre limpava, a mesma onde havia derrubado o papel no dia anterior, havia um pequeno vaso com uma única rosa branca e um bilhete dobrado ao lado. Maria olhou ao redor, o coração batendo forte. O escritório estava vazio. Eram apenas 7h30 da manhã. Com as mãos tremendo levemente, ela desdobrou o papel. A letra era masculina, firme. "Obrigado por cuidar tão bem do nosso espaço. Você faz a diferença. R." Era simples, mas havia algo na mensagem que fez os olhos de Maria se encherem de lágrimas. Há quanto tempo ninguém reconhecia seu trabalho dessa forma? Seu Joaquim era gentil e sempre a elogiava. Mas isso era diferente. Era pessoal. Ela guardou o bilhete no bolso do uniforme e continuou o trabalho. Mas agora havia um sorriso discreto em seus lábios que não desapareceu durante toda a manhã. Rafael havia chegado ao escritório às 6 da manhã, 2 horas antes do usual. Havia passado a madrugada acordado, pensando se deixar a Rosa havia sido uma boa ideia. Não queria que Maria se sentisse pressionada ou desconfortável, mas também não conseguia ignorar o impulso de fazer algum gesto que mostrasse que a via, realmente via, não apenas como mais uma funcionária invisível. Quando a viu encontrar a flor, observou discretamente de sua sala. O sorriso que se abriu no rosto dela foi como um raio de sol numa manhã nublada, e Rafael soube que havia tomado a decisão certa. Durante toda a manhã, ele se flagrou inventando desculpas para sair da sala. Precisava de água. Precisava falar com alguém no RH, precisava verificar algo na impressora. Na realidade, queria apenas estar no mesmo ambiente que ela, observar a forma delicada como ela manuseava as coisas, como prestava atenção aos detalhes. Foi durante uma dessas saídas estratégicas que Rafael presenciou algo que fez seu sangue ferver. Marcos, um dos desenvolvedores mais jovens da empresa, havia parado Maria no corredor. "Ei, gatinha", disse Marcos, bloqueando o caminho dela com o carrinho de limpeza. "Que tal a gente tomar uma cerveja depois do trabalho? Conheço um lugar legal na Vila Madalena." Maria tentou contorná-lo educadamente. "Obrigada, mas eu não posso." "Ah, qual é? Não seja tímida assim. Uma cervejinha não vai matar ninguém." Marcos se aproximou mais, colocando a mão no braço dela. "Você é muito bonita para ficar se escondendo aí com essa roupa de faxineira. Por favor, eu preciso trabalhar." A voz de Maria estava tensa, desconfortável. Foi quando Rafael saiu de sua sala, a mandíbula tensa. "Marcos, você pode vir aqui um momento?" O tom era gelado, profissional, mas havia algo nele que fez Marcos soltar o braço de Maria imediatamente. "Claro, chefe. Na minha sala, agora." Rafael esperou Marcos entrar e fechou a porta de vidro, mas não baixou as persianas. Queria que todos vissem. Sua voz, embora baixa, era clara o suficiente para que alguns funcionários próximos ouvissem. "Marcos, você tem algum problema de audição ou interpretação?" "Como assim, chefe?" A moça disse: "Não posso, e por favor, eu preciso trabalhar."
Em que idioma você precisa ouvir não para entender que é não? Marcos engoliu em seco. Eu só estava sendo amigável. Amigável seria cumprimentar e seguir seu caminho. O que você fez foi assédio. Rafael se inclinou para a frente, as mãos apoiadas na mesa. Todos os funcionários desta empresa, independente do cargo ou função, merecem respeito. Se eu souber de mais algum episódio como esse, você estará procurando emprego em outro lugar. Ficou claro? Sim, senhor. Desculpa. Não é para mim que você deve se desculpar. Quando Marcos saiu da sala cabisbaixo, foi direto até Maria, que ainda estava no corredor organizando o carrinho. Desculpa, Maria. Não foi legal da minha parte. Não vai acontecer de novo. Maria apenas assentiu, ainda um pouco abalada. Quando Marcos se afastou, ela levantou os olhos e viu Rafael parado na porta de sua sala, observando-a com uma expressão de preocupação genuína. Ela fez um pequeno gesto com a cabeça, um obrigada silencioso, e viu um sorriso quase imperceptível se formar nos lábios dele antes de ele voltar para dentro da sala. O incidente com Marcos se espalhou pelo escritório como fogo em palha seca. Em questão de horas, todos sabiam que o CEO havia repreendido um funcionário por desrespeitar uma das faxineiras. As reações foram variadas. Alguns aprovaram a atitude, outros cochicharam sobre favorecimento, e uns poucos se perguntaram se havia algo mais por trás da defesa tão veemente de Rafael. Maria terminou o expediente com sentimentos misturados. Por um lado, estava grata pela intervenção de Rafael. Por outro, sentia-se exposta. Sabia que agora seria observada com mais atenção, e isso a deixava desconfortável. Durante a viagem de volta para casa, ficou perdida em pensamentos, segurando discretamente a rosa que havia ganhado de manhã. Que flor bonita, comentou uma senhora que se sentou ao seu lado no ônibus. Presente do namorado? Maria corou. Não, foi só um gesto gentil de alguém. A senhora sorriu. Às vezes os gestos mais simples são os mais sinceros, minha filha. Em casa, Maria colocou a rosa num copo com água e guardou o bilhete numa pequena caixa onde mantinha suas poucas lembranças importantes. Bárbara notou a flor imediatamente. Opa, alguém tem um admirador, brincou a irmã mais nova. Quem é o Felizardo? Não é nada disso, Bá. Foi só um presente de agradecimento pelo trabalho. Ah, tá, e eu sou a Xuxa. Bárbara riu. Maria, você trabalha há 3 anos limpando o escritório e nunca ninguém te deu nem um bombom. De repente aparece com uma rosa branca, que aliás é caríssima, e quer que eu acredite que foi só agradecimento? Maria não respondeu, mas o sorriso que tentava esconder a entregou. Bárbara se sentou ao lado da irmã na cama. Conta logo, vai. É bonito? É rico? Trabalha onde? Bah, para com isso. Não é nada sério. Mas existe alguma coisa, né? Bárbara segurou as mãos da irmã. Maria, você tem 23 anos e nunca teve um namorado sério. Não por falta de pretendente, porque você é linda, mas porque você se dedicou tanto a cuidar da gente que esqueceu de cuidar de você. Eu cuido de mim. Não, você não cuida. Você trabalha, estuda quando pode, ajuda a mãe, me ajuda com o colégio. Mas quando foi a última vez que você fez algo só porque queria? Quando foi a última vez que você se arrumou bonita só para se sentir bem? As palavras de Bárbara ecoaram na mente de Maria durante toda a noite. Quando acordou no sábado, tomou uma decisão. Pediu para a mãe cuidar da casa sozinha pela manhã e foi ao salão da Dona Rosa, a cabeleireira do bairro que sempre oferecia para cortar seu cabelo daquele jeito que está na moda. 3 horas depois, Maria se olhava no espelho quase sem se reconhecer. O cabelo, que sempre mantinha preso num rabo de cavalo simples, agora estava cortado na altura dos ombros, com camadas que molduravam seu rosto. Dona Rosa havia insistido em fazer uma escova que deixou os fios sedosos e brilhantes. "Menina, você está um arraso!" exclamou Dona Rosa. Esse corte realçou seus olhos de um jeito lindo. "Você tem que se arrumar mais, viu? Mulher bonita que nem você não pode se esconder." Durante o fim de semana, Maria se sentiu diferente, mais confiante, mais feminina. Escolheu roupas que estavam esquecidas no armário, passou um gloss nos lábios e, pela primeira vez em anos, se viu no espelho e gostou do que viu. Segunda-feira chegou com uma expectativa que Maria não queria admitir. Escolheu uma blusa branca simples, mas bem passada por baixo do uniforme,
Deixou o cabelo solto, o que era permitido desde que estivesse limpo e arrumado, e até passou um pouco de rímel nas pestanas. Quando entrou no elevador do edifício, o próprio seu Joaquim fez um comentário. Nossa, Maria, você está diferente hoje. Cortou o cabelo? Cortei sim, seu Joaquim. Ficou bom? Ficou lindo, menina. Você está radiante. Rafael chegou ao escritório naquele dia com uma inquietação que vinha crescendo durante todo o fim de semana. Havia passado o sábado e o domingo pensando em Maria, imaginando o que ela fazia nos dias de folga, se tinha família, se era feliz. Quando a viu entrando no andar, quase não a reconheceu. O cabelo cortado moldura seu rosto de uma forma que destacava seus olhos claros, e havia algo diferente em sua postura, mais ereta, mais confiante. Quando ela sorriu para cumprimentar um colega de trabalho, Rafael sentiu o coração acelerar. Ele precisava encontrar uma forma de conversar com ela novamente, mas desta vez queria fazer certo. Não queria que ela se sentisse pressionada ou desconfortável por causa da diferença de posições. Queria conhecê-la como pessoa, entender seus sonhos, suas histórias. A oportunidade surgiu de forma inesperada. Por volta das 10 da manhã, a luz do escritório piscou algumas vezes e depois se apagou completamente. O gerador de emergência manteve apenas algumas luzes básicas funcionando, mas o ar-condicionado parou, os computadores desligaram e o prédio todo ficou em estado de alerta. Problema na rede elétrica do bairro, informou o porteiro pelo interfone. Pode demorar algumas horas para voltar. A maioria dos funcionários foi liberada para trabalhar de casa, mas Rafael decidiu ficar. Tinha alguns relatórios impressos que podia revisar e, honestamente, sabia que Maria continuaria trabalhando. As tarefas de limpeza não dependiam de energia elétrica. Às 11 da manhã, o escritório estava praticamente vazio. Era então que Rafael veria a oportunidade que estava esperando para realmente conversar com ela. O escritório da Mendistec parecia um lugar completamente diferente sem as luzes artificiais e o zumbido constante do ar-condicionado. A luz natural que entrava pelas grandes janelas de vidro criava sombras suaves pelos corredores, e o silêncio era quebrado apenas pelo som distante do trânsito de São Paulo lá embaixo. Maria continuava seu trabalho metodicamente, mesmo na penumbra. Não precisava de muita luz para passar pano nas mesas ou organizar os papéis. Na verdade, estava gostando daquela atmosfera mais calma, quase íntima, muito diferente da correria usual do escritório. Foi quando estava limpando uma mesa próxima às janelas que ouviu passos se aproximando. Virou-se e viu Rafael caminhando em sua direção, segurando 2 garrafas de água e algo que parecia ser um pacote de biscoitos. Desculpe incomodar, disse ele, parando a uma distância respeitosa. Pensei que você poderia estar com sede. Faz calor sem o ar-condicionado. Maria hesitou por um momento antes de aceitar a garrafa. Obrigada, você não precisava. Eu sei, quis fazer. Rafael se apoiou levemente na mesa ao lado, sem invadi-lo o espaço dela. Pode me fazer uma pergunta pessoal? O coração de Maria acelerou. Pode. Por que você trabalha tão cedo? Sempre que eu chego, você já está aqui. Eu gosto de começar cedo. É mais silencioso, posso me concentrar melhor. Maria abriu a garrafa e tomou um gole. Bem, quanto mais cedo eu termino aqui, mais cedo posso ir para o outro trabalho. Rafael franzira a testa. Outro trabalho? Maria percebeu que havia falado demais, mas algo na expressão genuinamente interessada de Rafael a fez continuar. Eu limpo escritórios aqui de manhã e trabalho numa lanchonete à tarde. 3 vezes por semana, também faço limpeza numa clínica aos sábados. Maria... Rafael pareceu genuinamente chocado. Você trabalha 7 dias por semana? Não todos os sábados, ela disse rapidamente, como se isso fizesse diferença. Só quando eles precisam de reforço. Rafael ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Aqui estava ele, reclamando de trabalhar 10 horas por dia no que amava fazer, enquanto ela trabalhava em 3 empregos diferentes, apenas para sobreviver. E você gosta? Do que faz, eu digo. Maria pensou na pergunta. Ninguém nunca havia perguntado se ela gostava do trabalho. As pessoas presumiam que era apenas necessidade, que não havia escolha envolvida. É honesto, ela respondeu finalmente. Eu vejo o resultado do meu esforço. Quando termino de limpar um lugar, ele fica melhor do que quando cheguei. É satisfatório.
E o que você gostaria de fazer? Se pudesse escolher qualquer coisa. A pergunta pegou Maria desprevenida. Fazia tanto tempo que ela não pensava em termos de querer, que quase havia esquecido como era ter sonhos próprios. Eu sempre gostei de números, disse hesitante. Na escola, matemática era minha matéria favorita. Às vezes eu olho os relatórios que vocês deixam nas mesas e fico curiosa para entender como funciona uma empresa. Todas aquelas planilhas, projeções. Ela parou corando. Desculpa, deve parecer bobo. Não parece bobo de jeito nenhum. Rafael se inclinou para a frente interessado. Você terminou o ensino médio? Terminei. Até fiz o Enem 2 vezes, mas nunca consegui pontuação suficiente para uma federal. E particular é muito caro. Que curso você tentou? Administração? Ou contabilidade? Qualquer coisa que me ajudasse a entender como os negócios funcionam. Rafael ficou quieto por um momento, observando o rosto de Maria na luz suave que entrava pela janela. Havia uma inteligência em seus olhos que ia muito além do que ele havia imaginado inicialmente, e uma melancolia de sonhos adiados que o tocou profundamente. Maria, posso te contar uma coisa? Ela assentiu. Eu construí esta empresa porque acreditava que a tecnologia podia democratizar oportunidades. Mas conversando com você agora, percebo que eu me isolei tanto no meu mundo de códigos e planilhas que esqueci das pessoas reais que poderiam se beneficiar do que fazemos. Eu não entendo. Rafael sorriu. Você tem uma perspectiva única. Você vê os resultados do trabalho de todo mundo aqui, você entende a importância de cada detalhe e você tem curiosidade natural sobre negócios. Isso é raro. Maria sentiu o rosto esquentar. Você está sendo gentil. Não, eu estou sendo honesto. Rafael parou como se estivesse tomando uma decisão importante. Maria, você estaria interessada em aprender mais sobre como uma empresa funciona? De verdade, não só curiosidade. Como assim? E se eu te ensinasse? Nas horas vagas, quando você quisesse. Começaríamos com o básico: leitura de balanços, fluxo de caixa, planejamento estratégico. Maria o olhou como se ele estivesse falando em outro idioma. Por quê? Por que você faria isso? Rafael hesitou. A resposta honesta era que havia algo nela que o atraía de forma inexplicável, uma combinação de inteligência natural, dignidade e uma gentileza genuína que ele raramente encontrava. Mas sabia que não podia dizer isso assim, tão diretamente. Porque eu acredito em potencial, disse finalmente, e você tem potencial de sobra. Antes que Maria pudesse responder, a luz voltou de repente. Os computadores começaram a fazer barulho de inicialização e o ar-condicionado voltou a funcionar. A magia do momento se quebrou, e ambos foram lembrados de onde estavam e das diferenças que os separavam. Eu preciso terminar o trabalho, murmurou Maria, voltando ao carrinho de limpeza. Claro, mas pense no que eu disse, está bem? A oferta continua de pé. O resto da semana passou num turbilhão de pensamentos confusos para Maria. A conversa com Rafael havia mexido com algo profundo dentro dela, uma parte que há muito tempo ela havia enterrado sob a responsabilidade e a necessidade. Pela primeira vez em anos, alguém havia perguntado sobre seus sonhos, seus desejos, suas capacidades além da habilidade de limpar e organizar. Durante as noites, depois que a mãe e Bárbara dormiam, Maria se pegava folheando os poucos livros de economia e administração que havia guardado da época do colégio. Relembrava conceitos que havia aprendido, imaginava como seria entender de verdade aqueles relatórios complexos que via nas mesas todos os dias. Você anda estranha, filha, comentou Dona Carmen na quinta-feira, observando Maria mexer distraída na comida. Aconteceu alguma coisa no trabalho? Não, mãe. Está tudo bem. Bárbara, que estava fazendo o dever de casa na mesa da cozinha, levantou os olhos. Ela está pensando no admirador misterioso que mandou a Rosa. Que Rosa? Dona Carmen se virou interessada. Maria lançou um olhar de advertência para a irmã. Não é nada demais, mãe. Um dos chefes da empresa deixou um agradecimento pelo trabalho bem feito. E desde quando o chefe dá Rosa para a funcionária só para agradecer? Bárbara sorriu maliciosamente. Maria, conta logo a verdade. Você está gostando dele, não é? Maria sentiu o rosto esquentar. A verdade era que não conseguia parar de pensar em Rafael, na forma como ele havia defendido ela do assédio, na conversa íntima durante a falta de luz,
na oferta inesperada de ensinar sobre negócios. Mas mais do que isso, era a forma como ele a olhava, como se ela fosse uma pessoa interessante, inteligente, digna de atenção. Eu não sei o que estou sentindo, admitiu finalmente. Dona Carmen se sentou ao lado da filha. Filha, você sabe que eu só quero o seu bem, né? E por isso mesmo preciso te falar uma coisa. Homem rico e mulher pobre é uma combinação complicada. Não estou dizendo que não pode dar certo, mas você precisa ter os pés no chão. Eu sei, mãe. E você também precisa saber que você vale muito, continuou Dona Carmen, segurando as mãos de Maria. Você é inteligente, trabalhadora, bonita, tem bom coração. Não deixe ninguém te fazer sentir inferior só porque você limpa chão para viver. Trabalho honesto não é motivo de vergonha. As palavras da mãe ecoaram na mente de Maria durante toda a noite. Na sexta-feira, ela tomou uma decisão. Chegou ao trabalho determinada a procurar Rafael e aceitar a oferta dele, não por causa dos sentimentos confusos que estava desenvolvendo, mas por ela mesma, pelos sonhos que havia abandonado há muito tempo. Rafael, por sua vez, havia passado a semana inteira pensando na conversa com Maria. Tinha pesquisado programas de educação corporativa, cursos de administração online, formas de formalizar a oferta que havia feito, mas também estava nervoso. E se ela achasse que havia segundas intenções? E se ela se sentisse desconfortável com a atenção especial? Foi por volta das 9 da manhã que Maria bateu delicadamente na porta da sala dele. Rafael levantou os olhos do computador e sentiu o coração acelerar ao ver ela ali, parada na soleira, com uma expressão determinada, mas nervosa. Com licença, Rafael, você tem 1 minuto? Claro, entre. Ele se levantou, gesticulando para que ela se sentasse numa das cadeiras em frente à mesa. Maria respirou fundo antes de falar. Eu pensei muito sobre o que você disse, sobre aprender mais sobre negócios. E? Eu gostaria muito de aceitar, mas preciso deixar algumas coisas claras primeiro. Rafael assentiu, esperando. Eu não quero que você faça isso por pena de mim. Não sou uma coitada que precisa ser salva. Eu trabalho duro e me orgulho do que faço. Maria, eu jamais pensaria em você como... Deixe eu terminar. Ela interrompeu gentilmente, mas com firmeza. Também preciso saber se isso vai criar algum problema no meu trabalho aqui. Eu não posso me dar ao luxo de perder este emprego. Rafael se inclinou para a frente. Maria, olhe para mim. Quando ela levantou os olhos, ele continuou. Eu não sinto pena de você. Sinto admiração. Você trabalha mais do que qualquer pessoa que eu conheço, tem uma perspectiva única sobre negócios porque vê os resultados do trabalho de todo mundo e demonstrou mais curiosidade intelectual em uma conversa de 10 minutos do que alguns dos meus funcionários demonstram em meses. E o meu emprego? Seu emprego está completamente seguro, independente de você aceitar ou não minha oferta. Aliás, Rafael hesitou por um momento. Eu estava pensando em formalizar isto. A empresa tem um programa de desenvolvimento interno que nunca usamos adequadamente. Poderíamos incluir você oficialmente, o que significaria algumas horas remuneradas por semana para estudo. Maria piscou surpresa. Remuneradas? Como um treinamento interno. Você continuaria com suas funções normais, mas teria algumas horas dedicadas ao aprendizado, pagas como horas extras. Mas isso não faz sentido. Por que uma empresa de tecnologia investiria em treinar uma faxineira? Rafael sorriu. Porque a melhor forma de entender um negócio é ver como ele funciona de todos os ângulos. Você tem uma perspectiva que ninguém mais aqui tem. E, francamente, Maria, eu acho que você tem potencial para muito mais do que imagina. Maria sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Fazia tanto tempo que alguém não acreditava nela dessa forma. Eu aceito, disse, a voz levemente embargada. Quando começamos? Que tal segunda-feira? Depois do seu horário normal de trabalho, poderíamos conversar 1 hora por dia sobre os fundamentos de administração. Quando Maria saiu da sala de Rafael, sentia como se estivesse flutuando. Pela primeira vez em anos havia uma luz no fim do túnel que não fosse apenas sobrevivência, mas crescimento real, possibilidade de um futuro diferente. O que ela não sabia era que Rafael, observando-a se afastar, havia tomado uma decisão que mudaria ambas as suas vidas para sempre. Ele não estava apenas oferecendo educação empresarial a uma funcionária dedicada.
Estava se permitindo conhecer melhor a mulher que, sem saber como, havia despertado sentimentos que ele havia enterrado sob anos de dedicação exclusiva ao trabalho. Segunda-feira, chegou com uma ansiedade diferente para Maria. Pela primeira vez em 3 anos, ela não estava apenas indo trabalhar, estava indo aprender. Havia passado o fim de semana organizando um caderno velho que encontrou em casa, separando canetas que ainda funcionavam, e até mesmo passou uma camisa social que havia ganhado de Bárbara no Natal passado. "Você está mais arrumada que eu quando tenho prova", brincou Bárbara durante o café da manhã. "Tem certeza que essas aulas são só sobre negócios?" Maria fingiu não ouvir o comentário, mas o fato era que havia escolhido cada peça de roupa com cuidado. Queria parecer profissional, alguém capaz de aprender e crescer, não apenas a faxineira que havia conseguido uma oportunidade por piedade. O dia de trabalho passou mais devagar que o usual. Maria se pegou olhando constantemente para o relógio, ansiosa pelo final do expediente. Às 4h30, quando normalmente estaria saindo, ela se dirigiu à sala de Rafael com o caderno nas mãos e o coração batendo forte. "Pontual", disse Rafael quando ela bateu na porta. Ótimo sinal para uma futura administradora. A sala estava diferente. Rafael havia afastado uma das cadeiras para o lado da mesa, não em frente, criando um ambiente mais colaborativo. Havia também um quadro branco pequeno que ela nunca havia notado antes, e alguns livros que pareciam novos. "Antes de começarmos", disse Rafael, gesticulando para que ela se sentasse, "preciso te perguntar, o que você acha que uma empresa faz, no sentido mais básico possível?" Maria pensou na pergunta. "Vende produtos ou serviços para ganhar dinheiro?" "Perfeito. Simples e direto." Rafael sorriu. "Agora, para vender produtos ou serviços, o que uma empresa precisa? Clientes?" "Exato. E para ter clientes?" Maria franziu a testa, pensando. "Precisar ter algo que os clientes queiram comprar? Muito bem. E para ter algo que os clientes queiram comprar? Entender o que eles precisam?" Rafael se inclinou para a frente, claramente impressionado. "Maria, você acabou de descrever os fundamentos do marketing e desenvolvimento de produto em 3 perguntas. Muita gente com MBA não consegue ser tão clara." Maria sentiu uma onda de orgulho. "Sério, absolutamente sério." Rafael se levantou e foi até o quadro branco. "Agora vamos expandir isso. Se uma empresa precisa entender o que os clientes querem, como ela faz isso?" Durante a hora seguinte, Rafael guiou Maria através dos conceitos básicos de pesquisa de mercado, análise de demanda e posicionamento de produto. Ele usava exemplos simples, relacionando com coisas que ela via no dia a dia, porque a lanchonete onde ela trabalhava sempre tinha fila na hora do almoço, porque certas marcas de produto de limpeza eram mais populares que outras. "Uma pergunta", disse Maria quando Rafael explicava sobre concorrência. "Como vocês sabem se estão cobrando o preço certo pelos programas que fazem?" Rafael parou, a caneta suspensa no ar. Era uma pergunta excelente, que tocava em precificação, valor percebido e posicionamento competitivo. "Essa é uma das perguntas mais difíceis em qualquer negócio", admitiu. "Quer saber como fazemos aqui?" Maria assentiu eagerly. Rafael passou os próximos 20 minutos explicando sobre análise de valor, benchmarking competitivo e modelos de precificação. Mostrou planilhas reais da empresa, omitindo informações confidenciais. E Maria fez perguntas que demonstraram que ela não estava apenas absorvendo informação, mas realmente entendendo os conceitos. "Acabou nossa hora de hoje", disse Rafael, olhando para o relógio. "Mas antes de você ir, tenho uma pergunta. O que você achou?" "Foi..." Maria parou procurando as palavras certas. "Foi como se você tivesse me dado óculos. De repente, posso ver coisas que sempre estiveram lá, mas que eu não conseguia enxergar direito." Rafael sorriu. "Essa é a melhor descrição de educação que eu já ouvi." "Rafael?" Maria hesitou antes de continuar. "Posso te perguntar uma coisa pessoal?" "Claro. Por que você realmente está fazendo isso? E não me dê a resposta sobre potencial e perspectiva única. Qual é o motivo verdadeiro?" Rafael ficou em silêncio por um momento, considerando a pergunta. Maria merecia honestidade. "Porque conversando com você, eu lembro por que comecei esta empresa. Não foi só para ganhar dinheiro ou criar tecnologia. Foi para fazer diferença na vida das pessoas. E você,
Você me lembra que ainda posso fazer isso. Maria o observou por um longo momento. Havia algo nos olhos dele, que ia além da explicação profissional, mas ela não conseguia, ou não queria, decifrar completamente. Obrigada, disse finalmente. Por tudo. Mesmo que nada mude no final, obrigada por me fazer lembrar que eu posso aprender coisas novas. Quando Maria saiu da sala, Rafael ficou parado por vários minutos, olhando para o quadro onde haviam rabiscado conceitos e fórmulas simples. Havia algo na forma como ela fazia perguntas, na rapidez com que conectava conceitos diferentes, que o impressionava genuinamente. Mas, mais do que isso, havia algo na presença dela que tornava até os conceitos mais básicos de negócios interessantes novamente. As aulas se tornaram a parte favorita da semana de Maria. Toda segunda, quarta e sexta, ela permanecia 1 hora extra no escritório, absorvendo conhecimentos que transformavam sua visão de mundo. Rafael era um professor natural, paciente e didático, capaz de explicar conceitos complexos, de forma simples, sem soar condescendente. Na terceira semana, eles estavam estudando análise financeira, quando Maria fez uma observação que surpreendeu Rafael. Se eu entendi certo, disse ela olhando para uma planilha de fluxo de caixa, esta empresa está ganhando dinheiro no papel, mas pode ter problemas de liquidez porque recebe só daqui a 90 dias, mas tem que pagar fornecedores em 30? Exato. Rafael a olhou impressionado. Muitos empresários experientes não entendem essa diferença entre lucro e fluxo de caixa. É que na lanchonete onde trabalho, o seu Antônio sempre reclama que tem que pagar o fornecedor toda semana, mas os clientes do almoço executivo só pagam no final do mês. Agora entendo o problema dele. Rafael sorriu. Você está começando a ver padrões. Isso é pensamento analítico. Era verdade. Maria havia começado a notar coisas que antes passavam despercebidas. Na lanchonete, observava como o movimento variava de acordo com o clima, com promoções, com eventos na região. No prédio onde fazia limpeza, percebia quais empresas pareciam estar crescendo. Mais funcionários, mais reuniões, mais papel sendo usado, e quais pareciam ter problemas, salas vazias, equipamentos antigos. Maria, disse Rafael no final da aula de sexta-feira, tenho uma proposta diferente para a próxima semana. Que tipo de proposta? Que tal você participar de uma reunião real? Temos uma apresentação para um cliente potencial na terça. Você poderia observar, ver como aplicamos na prática algumas das coisas que conversamos. Maria sentiu um frio na barriga. Eu não sei. E se eu fizer alguma coisa errada? E se os outros funcionários acharem estranho? Você estaria lá como observadora, parte do seu programa de desenvolvimento. E Maria, você tem tanto direito de estar naquela sala quanto qualquer pessoa da empresa. Durante o fim de semana, Maria oscilou entre ansiedade e empolgação. A ideia de participar de uma reunião real a assustava, mas também a emocionava. Seria sua primeira experiência, vendo os conceitos que havia aprendido sendo aplicados na prática. Segunda-feira chegou com notícias inesperadas. Seu Joaquim a chamou no início do expediente. Maria, preciso te contar uma coisa. A diretoria da empresa de limpeza soube do seu programa de treinamento aqui na Mendes Tech. O coração de Maria disparou. E aí? Bom, eles não estão muito felizes. Acham que você está se achando melhor que as outras funcionárias. Seu Joaquim fez aspas no ar. Tem gente comentando que você está tentando virar madame. Maria sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Mas eu não mudei nada no meu trabalho. Continuo fazendo tudo como sempre fiz. Eu sei, filha, e eu defendi você. Disse que você é uma das melhores funcionárias que já tive. Sempre pontual, dedicada, respeitosa. Seu Joaquim suspirou. Mas você sabe como são essas coisas. Quando alguém tenta crescer, sempre tem quem queira puxar para baixo. O que isso significa para mim? Por enquanto, nada. Seu trabalho continua normal, mas fica esperta, viu? E não liga para comentário de gente invejosa. O resto do dia passou numa névoa de preocupação para Maria. Ela havia sido ingênua ao pensar que poderia estudar e crescer sem que isso gerasse comentários. Na hora do almoço, quando foi para a copa do subsolo, sentiu os olhares e cochichos das outras funcionárias. Olha só quem chegou, murmurou Valdirene, uma mulher de 40 e poucos anos que sempre havia sido meio hostil com Maria. A nova executiva.
Gente, para com isso, interveio Dona Neuza. A menina está estudando, não tem nada de mais nisso. Estudando? Valdirene riu amargamente. Todo mundo sabe que ela está dando em cima do patrão. Rosa, encontros particulares depois do expediente. É sempre a mesma história. Maria sentiu o rosto esquentar de raiva e humilhação. Não é isso que você está pensando, Valdirene. Não? Então explica aí, Maria. Por que justamente você, entre todas as funcionárias da empresa, foi escolhida para essas aulas particulares? Porque eu demonstrei interesse e aptidão, Maria respondeu, tentando manter a voz firme. E se vocês prestassem atenção no trabalho em vez de ficar fofocando, talvez também tivessem oportunidades. O silêncio que se seguiu foi tenso. Valdirene se levantou, claramente ofendida. Escuta aqui, princesinha. Eu trabalho com limpeza há mais de 15 anos. Já vi muita menina bonita achar que vai subir na vida se enrolando com o chefe. No final, sempre sobra para o lado da gente. Chega, disse Dona Neuza, batendo a mão na mesa. Valdirene, você está sendo injusta e sabe disso. E você, Maria, não precisa se justificar para ninguém. Maria saiu da copa com lágrimas nos olhos, mas de raiva, não de tristeza. Como pessoas que mal a conheciam, podiam reduzir sua busca por conhecimento a algo tão baixo? Como podiam pensar que ela era capaz de usar o corpo para conseguir vantagens? Foi nesse estado emocional que ela bateu na porta de Rafael no final do expediente. Quando ele viu a expressão no rosto dela, imediatamente fechou o laptop. O que aconteceu? Maria contou sobre os comentários, sobre as insinuações, sobre como sua oportunidade de crescer estava sendo interpretada pelos outros. Quando terminou, estava com os punhos cerrados e os olhos brilhando de indignação. Rafael ficou em silêncio por um longo momento, a mandíbula tensa. Maria, disse finalmente, eu sinto muito que você esteja passando por isso, mas preciso te perguntar, você quer parar com as aulas? Não. A resposta saiu mais alta que ela pretendia. Desculpa, não, eu não quero parar. Pela primeira vez na minha vida, eu sinto que estou crescendo, aprendendo, me tornando alguém melhor. Não vou deixar fofoca de gente invejosa me impedir. Rafael sorriu, e havia orgulho genuíno em sua expressão. Então vamos continuar. E Maria, amanhã na reunião quero que você participe ativamente. Não apenas observe, você tem opiniões valiosas e é hora de mostrá-las. Mas e se nada? Você merece estar naquela sala tanto quanto qualquer pessoa, e quem tem problema com isso que se acostume. Quando Maria saiu da sala naquela noite, sentia uma mistura de determinação e gratidão. Rafael não apenas acreditava em seu potencial, ele estava disposto a defendê-la publicamente. Isso significava mais para ela do que ele poderia imaginar. O que ela não sabia era que Rafael havia tomado uma decisão naquela noite. Já era hora de deixar claro para todos na empresa que Maria não era apenas uma funcionária que havia despertado sua atenção profissional. Ela estava se tornando alguém importante para ele, de uma forma que ia muito além de negócios. A terça-feira amanheceu cinzenta em São Paulo, com aquela garoa persistente que parecia refletir o nervosismo de Maria. Ela havia chegado ao trabalho 2 horas mais cedo, terminado todas as suas tarefas de limpeza e agora estava no banheiro do subsolo, olhando-se no espelho e tentando controlar a ansiedade. Havia escolhido cuidadosamente o que vestir por baixo do uniforme. Uma blusa social azul marinho, que Bárbara havia insistido para ela comprar no mês anterior, e uma calça preta simples, mas bem cortada. Na bolsa, levava um blazer preto que havia sido da mãe e que ela havia ajustado durante o fim de semana. Você consegue, murmurou para seu reflexo. Você estudou, você sabe do que eles estão falando, você merece estar lá. Às 2 da tarde, Maria bateu na porta da sala de Rafael. Quando ele abriu, ela quase não o reconheceu. Estava vestindo um terno cinza escuro perfeitamente cortado, gravata azul, e havia algo em sua postura que emanava autoridade natural. Por um momento, a diferença entre os mundos deles ficou gritantemente óbvia. Maria, que bom que você veio. Rafael sorriu, e a tensão dela diminuiu um pouco. Você está pronta? Acho que sim. Nervosa, mas pronta. É normal ficar nervosa. Eu ainda fico, mesmo depois de anos fazendo isso. Rafael gesticulou para que ela o acompanhasse.
Lembra do que conversamos sobre esta empresa cliente? Tech Solutions, especializada em sistemas para hospitais. Eles querem modernizar o sistema de gestão de pacientes, mas estão preocupados com segurança de dados e treinamento de funcionários. Perfeito. Você vai se surpreender com quantas coisas que discutimos nas nossas aulas vão aparecer nesta apresentação. A sala de reuniões era imponente. Uma mesa longa de vidro, poltronas de couro preto, uma parede inteira de janelas com vista para a cidade e um telão onde já estava projetada a primeira slide da apresentação da Mendes Tech. Quando entraram, havia 3 pessoas esperando. 2 homens de meia-idade em ternos escuros e uma mulher de aproximadamente 40 anos, elegantemente vestida. Pessoal, antes de começarmos, gostaria de apresentar Maria Santos, disse Rafael com naturalidade. Ela faz parte da nossa equipe de desenvolvimento interno e estará acompanhando a reunião hoje como parte do seu programa de capacitação. Maria sentiu todos os olhares se voltarem para ela. O homem mais alto, que se apresentou como Dr. Marcelo, diretor-geral da Tech Solutions, estendeu a mão com um sorriso profissional. Prazer, Maria. Sempre bom ver empresas investindo no desenvolvimento dos funcionários. A apresentação começou com Rafael explicando as capacidades técnicas da Mendes Tech, os projetos anteriores na área de saúde e a abordagem proposta para modernizar o sistema da Tech Solutions. Maria acompanhava atentamente, fazendo anotações e reconhecendo muitos dos conceitos que haviam estudado. Foi quando Rafael chegou na parte sobre implementação e treinamento que algo inesperado aconteceu. A doutora Fernanda, a mulher da equipe cliente, fez uma pergunta sobre resistência dos funcionários a mudanças tecnológicas. É uma preocupação válida, respondeu Rafael. Nossa experiência mostra que a chave é envolver os usuários finais desde o início do processo. Mas como vocês lidam especificamente com funcionários que têm medo da tecnologia? No nosso hospital temos enfermeiras e técnicos com décadas de experiência que ficam intimidados com sistemas novos. Rafael estava formulando uma resposta quando notou que Maria havia levantado ligeiramente a mão, como se quisesse falar. Ele parou, surpreendendo a todos. Maria, você gostaria de contribuir com alguma coisa? Todos os olhares se voltaram para ela novamente. Maria sentiu o coração acelerar, mas respirou fundo e se lembrou das palavras de Rafael. Ela merecia estar ali. Bem, começou, a voz um pouco trêmula no início, mas ganhando firmeza. Eu trabalho com pessoas que fazem limpeza hospitalar em alguns projetos externos. E o que eu percebo é que muitas vezes o problema não é medo da tecnologia em si, mas medo de parecer incompetente ou de perder o emprego. Dr. Marcelo se inclinou para a frente, interessado. Continue. Quando você diz para alguém que tem 20 anos de experiência que o jeito que ela sempre fez está errado e agora tem que aprender tudo de novo, ela se sente desvalorizada. Mas se você diz que a experiência dela é valiosa e que o novo sistema vai ajudá-la a fazer o trabalho ainda melhor, a receptividade é completamente diferente. A sala ficou em silêncio por um momento. Rafael estava claramente orgulhoso, mas também surpreso com a perspicácia da observação. Interessante, disse doutora Fernanda. E como você aplicaria isso ao nosso caso específico? Maria olhou rapidamente para Rafael, que assentiu encorajadoramente. Bem, baseado no que vocês falaram sobre o sistema atual, parece que as enfermeiras já desenvolveram formas eficientes de trabalhar, só que tudo manual. Em vez de dizer esqueçam tudo que sabem, vocês poderiam dizer vamos usar a tecnologia para fazer vocês ainda melhores no que já fazem bem. E talvez incluir algumas das enfermeiras mais experientes no desenvolvimento dos processos de treinamento. Dr. Marcelo e doutora Fernanda trocaram olhares. O terceiro membro da equipe, que havia se mantido quieto até então, se pronunciou. Essa é uma abordagem muito interessante. Nós não havíamos pensado em incluir o pessoal operacional no desenvolvimento do treinamento. O resto da reunião fluiu naturalmente, com Maria contribuindo mais algumas vezes quando perguntada. Suas observações eram sempre práticas, baseadas em experiência real com pessoas que trabalhavam na linha de frente, e claramente impressionaram os clientes. Quando a reunião terminou, Dr. Marcelo se dirigiu diretamente a Rafael. Rafael, ficamos muito impressionados com a apresentação.
e especialmente com a perspectiva da Maria sobre implementação. Gostaríamos de incluir algumas das sugestões dela na proposta final. Após os clientes saírem, Rafael se voltou para Maria, que ainda estava meio em choque. Maria, você foi incrível. Eu falei demais? Falei coisa errada? Você falou exatamente o que precisava ser falado. Aquelas observações sobre envolver os usuários finais no treinamento? Geniais. E sabe por quê? Porque você tem experiência real com pessoas que enfrentam essas mudanças. Maria sentiu uma onda de orgulho e realização que nunca havia experimentado antes. Então eu realmente ajudei? Você não apenas ajudou, você pode ter sido a diferença entre conseguir ou perder este contrato. Rafael se aproximou dela. Maria, preciso te dizer uma coisa. Você tem um talento natural para isso, para entender pessoas, para ver soluções práticas, para comunicar ideias complexas de forma simples. Rafael, deixa eu terminar. Ele respirou fundo. Eu comecei essas aulas porque vi potencial em você. Mas, Maria, o que eu sinto por você já vai muito além de admiração profissional. O coração de Maria parou por um momento. O que você está dizendo? Estou dizendo que você se tornou a pessoa mais importante na minha vida. Estou dizendo que quando acordo de manhã, a primeira coisa que penso é se vou te ver hoje. Estou dizendo que... Ele parou procurando as palavras certas. Maria, eu estou apaixonado por você. O silêncio na sala de reuniões parecia durar uma eternidade. Maria olhava para Rafael tentando processar as palavras que acabara de ouvir. O homem mais bem-sucedido que ela conhecia, o CEO de uma empresa próspera, acabara de dizer que estava apaixonado por ela. Rafael, eu... Ela começou, mas as palavras se embaralharam. Você não precisa responder agora, disse ele rapidamente. Eu sei que isso é complicado. Sei que somos de mundos diferentes, que existe uma diferença de posição entre nós. Não é isso, Maria o interrompeu, a voz saindo mais firme que ela esperava. Não é sobre mundos diferentes ou posições. Rafael ficou quieto, esperando. É que eu também sinto algo por você, mas tenho medo. Medo de quê? Maria se afastou um pouco, andando até a janela da sala de reuniões. Lá embaixo, São Paulo fervilhava sua vida usual. Pessoas correndo para pegar ônibus, ambulantes vendendo guarda-chuvas por causa da garoa, executivos saindo para o cafezinho da tarde. Dois mundos que se tocavam, mas raramente se misturavam. Medo de que isso seja real para mim, mas não seja para você, disse finalmente. Medo de que você esteja se confundindo admiração com outra coisa. Medo de que quando a novidade passar, você perceba que somos muito diferentes. Rafael se aproximou, mas manteve uma distância respeitosa. Maria, olhe para mim. Quando ela se virou, ele continuou. Você acha que eu não pensei nisso? Você acha que não considerei todas essas diferenças? Nos últimos 2 meses, analisei este sentimento como analisaria qualquer decisão importante de negócio. E sabe qual foi minha conclusão? Maria balançou a cabeça. Que você me faz querer ser uma pessoa melhor. Que conversando com você, eu redescobri por que amo o que faço. E sua inteligência, sua dignidade, sua força me impressionam todos os dias. Rafael deu um passo para mais perto. E que quando estou com você pela primeira vez em anos, não estou pensando em trabalho, em metas, em estratégias. Estou pensando em como é bom ter alguém que realmente me vê. Rafael, Maria, eu não estou confundindo nada. E não é sobre você ser diferente de mim. É sobre você ser exatamente quem eu não sabia que estava procurando. Maria sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Ai, as pessoas, os comentários. Você ouviu o que elas estão dizendo sobre mim no trabalho? Que se danem os comentários. A voz dele saiu mais dura. Você acha que eu me importo com o que pessoas invejosas e pequenas pensam sobre nós? Maria, você conquistou o respeito de clientes importantes numa reunião de 2 horas. Você tem uma mente brilhante e um coração maior ainda. Se alguém tem problema com isso, o problema é delas, não nosso. Maria se aproximou dele, ainda hesitante. Mas e se não der certo? E se descobrirmos que somos incompatíveis de verdade? Rafael sorriu suavemente. E se der certo? E se descobrirmos que somos exatamente o que um estava procurando no outro? Eles ficaram assim por um momento, muito próximos, olhando um para o outro. Foi Maria quem quebrou o silêncio. Rafael, eu não tenho experiência com relacionamentos. Nunca tive tempo,
nunca foi prioridade. Eu sei. E você sabe o que isso significa para mim? Significa que se você escolher estar comigo, será porque realmente quer, não por hábito ou conveniência, ou porque não conhece coisa melhor. Rafael levantou a mão e, hesitante, tocou levemente o rosto dela. Maria, você não precisa ter experiência. Você só precisa ser você. E se eu disser sim? Como isso funcionaria? Eu ainda preciso trabalhar. Ainda tenho responsabilidades com minha família. Então vamos descobrir juntos. Devagar, no nosso ritmo. Rafael sorriu. E sobre o trabalho, eu tenho uma proposta para você. Que tipo de proposta? A Tech Solutions ficou tão impressionada com suas contribuições hoje que me perguntaram se você poderia fazer parte oficial da equipe do projeto. Como consultora para implementação e treinamento. Maria arregalou os olhos. Sério? Completamente sério. Seria um cargo novo, criado especificamente baseado no que você demonstrou hoje. Você continuaria aprendendo, mas agora aplicando o conhecimento em projetos reais. Mas eu não tenho diploma, não tenho experiência formal. Você tem algo melhor que diploma. Você tem perspicácia, inteligência emocional e a capacidade de enxergar soluções onde outros veem apenas problemas. Rafael segurou as mãos dela. Maria, este cargo existe porque você provou que merece. Não tem nada a ver com nossos sentimentos pessoais. Maria respirou fundo. Durante toda a sua vida, havia tomado decisões baseadas na necessidade, na responsabilidade, no que era seguro. Pela primeira vez, estava sendo convidada a tomar uma decisão baseada no que queria, no que sonhava, no que a fazia feliz. Rafael, disse finalmente, eu tenho medo, mas também tenho certeza de uma coisa. Você mudou minha vida antes mesmo de falar sobre sentimentos. Você me fez acreditar que eu poderia ser mais do que imaginava. E então? Maria sorriu e foi como se o sol tivesse aparecido depois de uma tempestade longa. Então sim, sim para o trabalho, sim para descobrirmos isso juntos, sim para você. Rafael sorriu de volta, e pela primeira vez desde que ela o conhecia, parecia completamente relaxado. Tenho uma confissão a fazer. Qual? Desde o primeiro dia que te vi organizando aqueles papéis com tanto cuidado, eu soube que havia algo especial em você. Levei semanas para entender o que era, mas agora sei. Ele se aproximou mais. É você que eu quero, Maria. Não uma versão diferente de você, não você tentando se encaixar no meu mundo. Você, exatamente como é. Quando ele a beijou, suavemente, respeitosamente, Maria sentiu que todas as peças da sua vida finalmente se encaixavam. Ali estava um homem que a valorizava, que acreditava nela, e pela primeira vez, ela acreditava que merecia ser amada exatamente como era. Lá fora, São Paulo continuava sua dança frenética, mas ali naquela sala, dois mundos haviam se encontrado e descoberto que, no final das contas, não eram tão diferentes assim. Ambos buscavam respeito, crescimento, conexão genuína. E ambos haviam encontrado, um no outro, exatamente o que nem sabiam que estavam procurando. 6 meses depois, quando Maria Santos foi promovida a coordenadora de implementação de projetos da Mendes Tech, ninguém questionou sua competência. As empresas clientes a requisitavam especificamente. Seus insights eram citados em relatórios de sucesso, e ela havia se tornado uma das funcionárias mais respeitadas da empresa. E quando Rafael Mendes anunciou publicamente seu relacionamento com Maria, a reação foi majoritariamente positiva, porque era impossível conhecer ela e não reconhecer que se tratava de uma pessoa extraordinária que havia conquistado seu lugar através de mérito próprio. Valdirene ainda fazia comentários ácidos ocasionalmente, mas eles não afetavam mais Maria. Ela havia aprendido que pessoas pequenas sempre tentam diminuir quem está crescendo, mas isso diz mais sobre elas do que sobre você. Você tem certeza de que é isso que quer? Dona Carmen havia perguntado quando Maria contou sobre o relacionamento. Tenho, mãe. Pela primeira vez na vida tenho certeza absoluta. E ela tinha mesmo. Porque Rafael não havia apenas se apaixonado pela faxineira tímida que ela era. Ele havia se apaixonado pela mulher forte, inteligente e determinada que ela sempre foi por baixo das circunstâncias. E ela, por sua vez, havia se apaixonado pelo homem que conseguiu ver isso
quando nem ela mesma sabia que existia.